crescimento do setor de data centers, as instalações que abrigam infraestrutura computacional para processamento e armazenamento de informações em nuvem, está inquietando o setor energético no Brasil. O Ministério de Minas e Energia registrou um crescimento na demanda energética desses projetos que indicam uma demanda máxima que pode chegar a 9 gigawatts até 2035. Porém, o ritmo de crescimento dos pedidos de conexão à rede de transmissão para novos data centers crescem em ritmo muito mais acelerado. Isso traz desafios de carga e dimensionamento das redes de transmissão e distribuição, pelo lado do planejamento energético brasileiro, e desafios de intermitência das fontes pelo lado dos data centers, que precisam encontrar formas de contratar potência e energia firme para manter os seus serviços 7 dias por semana, 24 horas por dia. Esse é o Jauli, podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Hoje recebemos no Jauli Vitor Caram, diretor de expansão Latam da Odata, empresa latino-americana provedora de serviços de data center, e Thaís Prandini, sócia-diretora da consultoria E-Smart Consulting. Thaís, de uma maneira geral, assim, quais que são os desafios nesse setor de data center no tema de energia elétrica hoje? Bom, os data centers, principalmente esses novos que estão chegando com foco em inteligência artificial, eles têm uma necessidade de uso bastante intensa, né? Então, o grande desafio, e eles são cargas bastante elevadas, né? Então, a gente usualmente tinha data centers eram de cloud, que tinham um tamanho de 30, 50 megas, né? Então, o desafio principal é a localização onde você tenha uma geração renovável, né? Então, a gente tem que ter uma geração sustentável. Hoje, o Brasil, realmente, ele é um polo nisso, né? Então, a gente tem, assim, uma diversidade de fontes renováveis muito grande. Então, conseguir uma conexão e estar perto sempre de uma rede de comunicação. Hoje, esses novos data centers que estão sendo instalados, eles têm um foco muito mais em inteligência artificial, que exige muito mais treinamento. Então, aquele tema de latência, ele é bastante importante, mas nem tanto quanto aqueles data centers que são de cloud, que você precisa de uma resposta imediata em questão de velocidade de dados. Mas, realmente, a gente precisa de uma infraestrutura robusta o suficiente para poder permitir que ele usufrua disso. E, basicamente, você tem que achar um local na rede de distribuição, de transmissão, que tenha conexão disponível ou que seja feito o investimento de conexão, vamos dizer, no prazo necessário para a instalação do data center e que seja uma conexão, vamos dizer, segura, né? Isso também é bastante importante porque o data center funciona no regime de constante, tá? Vitor, como que a Odata está se preparando para poder suprir a sua demanda por energia? Acho que essa é uma das grandes questões hoje em dia, né, nesse setor, nessa discussão de data center. Qual que é a estratégia de vocês para poder garantir essa energia para os data centers? Não sei se vocês estão planejando alguma coisa de energia mais limpa, renovável, ou outro de outra forma. Bom, a gente trabalha basicamente em duas frentes, né? Uma que começa bastante antes da gente, de fato, consumir do setor elétrico e consumir o elétron, né? Que é o insumo final aí, né, de geração, mas também mapeando onde que a gente consegue se posicionar pensando na vida completa do nosso desenvolvimento, né? Dos nossos sites. Então, só para mais ou menos aterrissar o tema, quando a gente está planejando um novo desenvolvimento, a gente geralmente planeja com base em uma demanda que a gente considera firme, né? Então, uma capacidade instalada firme, real, e que há alguns anos atrás, né, quando a gente começou, a gente falava só também para dar uma dimensão de quanto a gente falava em coisas da ordem de 5 a 10 megas de capacidade total instalada, que era o que a gente ia lá buscar das distribuidoras. E só que a gente sempre planejou esses desenvolvimentos para que eles pudessem chegar
ao que a gente imaginava que para onde estava apontando esse mercado. Então, os nossos campos de data center geralmente eram planejados para sair desses 5, 10 e crescer aí até um horizonte de 50, 80 megas de capacidade instalada, o que tem nos nossos primeiros campos de data center. De lá para cá, a gente vem observado uma mudança, um crescimento e um adensamento do setor, que a gente pode falar mais adiante. Então, para esses sites, a gente geralmente planeja com tempo, né? A Iodata nasceu em 2015, então estamos aí a ponto de completar 10 anos. Então, todos esses desenvolvimentos nossos ao longo desse período, a gente tem pensado assim, né? Tem olhado, tentando tornar nossa estratégia a prova de um futuro promissor que a gente sempre confiou ser. Então, uma vez posicionado num lugar onde o sistema elétrico pudesse entregar esse nível de capacidade, a gente começou aí a trabalhar também com o tempo, né, ao longo desse período, pensando em como antecipar a tendência, como entregar um produto responsável, né, qual que é a materialidade do negócio. Então, aí já partindo para uma estratégia no começo, né, a gente estava ali tateando pelo mercado livre de energia, entendendo como estruturar como um produto, né, PPAs renováveis. Um PPA pode ser de curto ou de longo prazo, pode negociar montantes pequenos ou grandes de energia e pode ser firmado em qualquer ambiente de contratação de energia, regulado ou livre. Depois a gente foi ganhando um pouco mais de experiência, discussão, entendendo a necessidade dos nossos clientes também, aí sofisticalizando, né, ganhando mais um pouco de robustez nas soluções e diversificando. Mas eu acho que, então, de forma resumida, nossa preocupação sempre num primeiro momento, garantir que a gente consiga ter acesso ao sistema elétrico, isso é infraestrutura, né, fio, ou seja, se posicionar num lugar que a gente conseguisse crescer o site além do que era o mercado naquele momento, já planejando o futuro, e uma vez concebido esse posicionamento, então ir buscando no setor elétrico esses produtos que a regulação local ofereceria com um viés de sustentabilidade, né? Então a gente, como eu comentei, começou nos PPAs e passou por acordos de autoprodução, nós somos autoprodutores de energia. A autoprodução de energia elétrica, né, no caso, é o conceito de você produzir parte ou toda a energia que você consome. Então, na prática, qualquer consumidor de energia, independente do seu tamanho, pode se tornar um autoprodutor. O que diferencia um consumidor do outro é o tamanho, né, a quantidade de energia que ele consome. Então, quanto maior for o seu consumo, mais modalidades de autoprodução você vai ter acesso. E que estamos sempre atentos, né? O time gosta muito da matéria e então está sempre tentando buscar novas soluções, estudar a regulação, sugerir, trabalhar com o regulador, né, em nível Brasil e América Latina, que hoje a gente também está presente em outros países. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Thaís, tentando pegar um pouco esse gancho de avaliar uma conexão, que o ideal seria uma conexão próxima, né, da geração de energia, mas também próxima da carga de demanda de uso desse data center. Isso no Brasil é um pouco mais complicado, né, porque a maior parte, por exemplo, de geração mais renovável, a gente sabe que fica hoje no Nordeste e a maior carga de demanda está ali no Sudeste. Como é que dá para equacionar isso? Hoje a gente realmente tem esse cenário, por isso que a gente vê a maioria dos data centers hoje estão sendo colocados no Sudeste, no Sul também, porque onde tem a carga tem também uma grande concentração de rede, mas a gente tem uma concentração de renováveis muito grande no Nordeste. Então a gente está vendo, no Nordeste também tem uma questão de temperatura, né? O data center, vamos dizer, quanto mais geladinho ele estiver, obviamente menor consumo de energia, os equipamentos funcionam melhor, mas acho que a gente tem que
aproveitar um pouco de cada uma das possibilidades que a gente tem. Então, a gente realmente, no Brasil, a gente tem meio que tudo, né? Então, nos Estados Unidos a gente tem renováveis, mas o processo é um pouco mais moroso. Na Europa, as renováveis são muito mais complicadas. No Nordeste, hoje, ele tem pontos também de exportação para os outros países, né? E ele tem realmente uma possibilidade aí de geração renovável muito grande. E a gente tem também todo um problema hoje que a gente está vivendo de curtailment, né, de desafios no setor das fontes renováveis, principalmente a eólica e a solar. Então, mesmo com... A gente vai ter realmente um consumo maior, tanto de energia, ou talvez um pouco menos de dados, mas a gente tem uma possibilidade aí de uso, principalmente para treinamento das máquinas, né, para a parte de inteligência artificial, bastante importante no Nordeste. Vitor, a gente está falando aqui então de renováveis, mas a maior parte dessas energias renováveis tem uma questão de interrupção, né? Não são perenes exatamente. Isso nos transforma num desafio para vocês? A gente sempre busca trabalhar com um time dos parceiros, né, geradores, para entender, para cada momento da realidade do mercado, o que tem disponível de produto mais sustentável possível, né? Hoje os nossos contratos de autoprodução são eólicos e a gente tem uma garantia de geração estruturada no acordo que dá um conforto suficiente para a gente de que nosso consumo, que é bastante flat, né, independente da hora do dia, ele tende a ser constante, que a gente consiga aproveitar da energia gerada nos nossos parques eólicos, né? Então, hoje a gente está satisfeito, existe ainda, a gente não tem sentido o efeito de curtailment e dessas restrições que são uma realidade do país. O curtailment ou constrained off, que é um outro termo também que se usa, ele nada mais é do que você ter cortes no escoamento de energia, especialmente renovável aqui, né, como é o caso que a gente está vivendo, por decisão do operador do sistema, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem um parque aí gerador, e ele é operado de forma unificada pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Esse operador o que ele tem feito, né? Ele tem virado para os geradores e falado, não me importa se está ventando, não me importa se está sol, desliga a máquina, porque eu não tenho condição de receber ou de escoar a minha operação, eu não vou estar confortável com a segurança da minha operação se você injetar a energia que você tem capacidade de gerar. E a gente acredita que é um desafio também para o crescimento. Então a gente está sempre discutindo, né, e tentando antecipar discussões não só com o gerador, mas com órgãos regulatórios e também transmissoras, distribuidoras, para, no momento de crescimento desse consumo, e que os nossos contratos e que o acordo eventualmente não garanta 24 horas de geração renovável, como que a gente combina isso, né? Então, hoje não é uma necessidade ainda, mas a gente discute muito combinar fontes de geração. Então, um conceito que lá fora se chamam de contratos, né, 24/7, que você combina fontes de geração entre hidráulica, eólica e solar, justamente para conseguir, nesse blend, a maior parte do tempo da geração renovável. O sistema elétrico brasileiro, por ser integrado, de alguma forma, apesar da gente conseguir apontar o que a gente gera no parque e carimbar com o que a gente consome, né, até por uma questão de aferição dos benefícios do autoprodutor, né, a gente sempre faz esse match entre o que a gente está gerando para ser compatível com o que a gente está consumindo. A gente acredita que é um desafio para o nosso crescimento conseguir manter isso assim. E o setor elétrico acaba equilibrando toda a carga no final do dia com
com o uso de termoelétricas, né, até para a estabilidade do sistema. Então aqui eu acho que o desafio, mais do que só na nossa gestão contratual, e a gente garantir que a nossa parte a gente está fazendo, mas que a gente trabalha e tem cada vez mais conseguido espaço para discutir, é que a gente, no planejamento, consegue ser um protagonista relevante, né? A nossa tendência de crescimento do consumo é grande o suficiente para que a gente possa colaborar com o setor elétrico, tanto no investimento por melhorias que reduzam a necessidade de, por exemplo, entrar em térmicas, né? Ou investimento em projetos de inovação com bancos de baterias, BESS. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil vai incluir nesse novo leilão baterias que podem armazenar e distribuir eletricidade conforme a necessidade. Ou modernização do grid mesmo, novos sistemas de transmissão para conectar áreas de maior geração com áreas de carga. Para hoje a gente está satisfeito com como a gente consegue fazer a gestão pelo nosso ativo e nosso projeto de autoprodução, mas pensando no futuro, acredito que seja um desafio mais público para a gente conseguir fazer isso como sociedade, não só como um agente, e a gente está trabalhando bastante nessa frente aí, tanto com as transmissoras quanto com o regulador. Thaís, tem algum, tirando essa questão que a gente já comentou aqui, óbvio, o que a gente tem visto, né, no mundo, nesse tema, que está sendo discutido lá fora, que a gente deveria prestar atenção aqui no Brasil, ficar atento? A gente tem uma série de lições aprendidas, uma série mesmo, né? Então, acho que desde da segurança e estabilidade da rede, como na parte de, por exemplo, tributos, a parte de isenção de impostos, de encargos, porque muitos países estão querendo ser um polo, né, um hub tecnológico para data centers, para inteligência artificial, e acho que o país tem que fazer desenhos muito, vamos dizer, pensando em médio e longo prazo, que sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Então, eventualmente, você fazer um plano muito bem feito tributário, um plano muito bem feito na parte de infraestrutura, né, que você tenha aí uma perenidade de uso. Você tem que também avaliar o quanto esse consumo de energia pode impactar as demais regiões, como é que você limita o acesso, você traz infraestrutura, como é que você faz todos os investimentos para isso. Então, qual é a geração de emprego que você tem, qual é o tipo de equipamentos que você precisa. Então, a gente já teve em alguns exemplos, acho que Virgínia tem um histórico bastante grande, que todo mundo, realmente, quando você coloca um projeto para começar, sempre você tem lições aprendidas, né? Eles estão tendo várias lições aprendidas em relação tanto à parte de quanto a parte mesmo social, né? Então, a gente tem que se inspirar nos países e os principais locais que tiveram já essa instalação e fazer, vamos dizer, um planejamento bem feito, organizado em questões tributárias, realmente colocando aí todo mundo no mesmo caderno. Vitor, nesse blend que você comentou de fontes, né, para poder conseguir manter esses contratos de 24/7, tem espaço para hidrogênio, biometano, essas fontes mais alternativas, assim, e que ainda estão incipientes, a gente sabe, né, mas que tem um futuro aí, uma perspectiva maior no futuro, isso tem espaço na carteira de vocês? Hidrogênio é um que a gente ainda enxerga como... A gente gosta do tema, né? Tem parceiros nossos que investem muito no assunto, né? Estão super engajados com os projetos de hidrogênio e a gente está super atento e como eu comentei, a gente é nerd de energia ali, a gente gosta de estar junto, tentando entender e buscando inovar, né? E criativo aqui também no financials das coisas para fazer parar de pé. Mas ainda é algo que a gente vê mais distante, né, de realizar em grande escala, tomar atento ao movimento, mas ainda não temos nada no pipeline. Outras coisas que a gente vê também um pouco mais distante, mas que estão temas que a gente gosta de estudar também, biomassa. Biomassa é todo elemento orgânico, natural, de origem vegetal e animal,
que pode ser utilizado para geração de energia. E aí a gente já emenda uma coisa extremamente importante. Que tipo de energia? São variadas. Eu estou falando aqui do calor, da eletricidade e também de combustíveis para motores. Mas a gente não tem nada ainda no radar para esse tipo de ação. A gente só realmente está sempre atento ao que tem de mais moderno no setor elétrico e tentando construir formas de fazer parar de pé. Você mesmo comentou sobre a questão do local, né? Onde exatamente vão ficar esses data centers e esse grande consumo de energia, né? Geralmente a gente fala ali de uma perspectiva de perto da geração, né? Perto da geração para ficar um pouco mais perto da geração de energia e talvez longe do centro consumidor do data center, né? Que seria ali o maior uso de dados, ou o contrário? Qual que seria a melhor opção para vocês? Idealmente seria conseguir conciliar, né? Tá perto de onde gera e onde está a demanda pela infraestrutura de data center mesmo. No Brasil hoje, em termos de geração renovável, nova, aí estamos falando de eólica e solar, está mais orientado ao Nordeste, né? Um pouco do Centro-Oeste. A geração instantânea desta fonte atingiu uma nova marca histórica. Em agosto, o Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou o segundo recorde da produção de energia eólica em 2024. A região Nordeste atingiu no dia 1º de agosto 19.083 megawatts. Antes disso, a marca mais alta de produção tinha sido de 19.028 megawatts no dia 23 de julho. E a demanda que a gente está mais focado, que o nosso mercado chama de hyperscaler, ela se concentra no Sudeste. Então, nesse sentido, hoje a gente está, nossos projetos, né, os data centers que a gente tem, estão no Rio e São Paulo. A gente está sempre observando, claro, novos mercados, né? Fortaleza é um mercado que a gente já olhou, super interessante do ponto de vista de fibra submarina, né? Mas que ainda não é um polo de data centers no mesmo nível de hyperscaler que o Sudeste. Então, e onde está a geração. Então, nesse sentido, os data centers ainda não estão, assim, no Brasil, direcionando para ficar do lado da geração. Ainda existe um espaço e uma necessidade de adensamento no centro, onde é a carga mesmo, a demanda por consumo no Sudeste. E dito isso, dentro do Sudeste, o desafio sempre foi infraestrutura de fio mesmo, transmissão, distribuição e transmissão, que é o desafio atual, né? Então, dado que boa parte da geração renovável e do crescimento dessa geração renovável está no Nordeste, como trazê-la para onde está, né, realmente o consumo massivo do Sudeste. Falando de curtailment, você pensa que esse consumo, né, ali dos data centers pode ser uma solução para esse problema, ou esse problema é mais um problema para os data centers? Obviamente, todo problema você requer uma solução bem planejada. Se você colocar uma carga adicional no Nordeste, você consegue tentar minimizar o tema de curtailment, basicamente, se você fizer toda uma infraestrutura desenhada para isso. É importante a gente pensar numa solução aí que realmente você faça alguma coisa bastante planejada, como a gente tinha falado anteriormente, para que a gente tenha um sucesso nesse plano, e a gente está com uma oportunidade muito grande nas mãos, obviamente, uma oportunidade que tem que ser muito bem desenhada para que realmente isso resulte em um sistema legal, um benefício para todo mundo. A gente tem que ter um bom planejamento. Se a gente colocar, simplesmente só expandir a geração de energia com fontes renováveis intermitentes, como é o caso que a gente está fazendo toda a expansão em eólicas e solares, e não pensar em alguma solução que realmente possa trazer um pouco mais de confiabilidade e reduzir esse tema do curtailment, como, por exemplo, incluir baterias, ou como pensar em alguma coisa com
com outras fontes de geração, como é feito nos leilões de capacidade. Se a gente for pensar no nosso em conjunto, a gente pode, ao invés de melhorar o tema de curtailment, a gente pode realmente melhorar, né? Então, é por isso que é necessário um bom planejamento, uma boa visão. A gente sabe que a gente tem um prazo muito curto aí para implementação. Construção desses data centers, a operacionalização, ela é feita de maneira muito rápida, com 1, 2, 3 anos no máximo de construção, e a gente tem toda uma necessidade de investimento em infraestrutura para isso, né? E mesmo com toda essa urgência para todos os lados, urgência para o pacote fiscal, urgência para todos os investimentos, a gente tem que fazer bastante cautela e planejamento. Vitor, a gente está estourando um pouco do tempo aqui, mas eu tenho que perguntar, não tenho como deixar de perguntar, sobre a questão recente ali, né, nas últimas semanas, que foi discutido sobre o DeepSeek, né, o tal novo aplicativo, enfim, tecnologia da China, que algumas pessoas têm falado, que têm demonstrado que talvez seria possível, de alguma forma, otimizar a utilização desses recursos, principalmente recursos mais essenciais, como energia, né, também o uso da água. Como que vocês enxergam essa problematização aí? Eu acho que, na nossa ótica, assim, quanto mais eficiente for o machine learning, mais aplicável ele vai ser mais rápido, ele provavelmente vai se difundir, né? Mais pessoas, empresas vão poder utilizar. Machine Learning, aprendizado de máquina, é um subcampo da inteligência artificial que se concentra em usar dados e algoritmos para fazer a máquina aprender da mesma maneira que um humano. Isso melhora a precisão das respostas ao longo do tempo. E no final do dia é o mercado de cauda longa, né? Então ele viabiliza pela quão diversificado ele ficou, né? Quão abrangente ele se tornou. Então a gente vê com bons olhos, né? Assim como quanto mais competição por tecnologia tiver, melhor, mais eficiente fica a solução, portanto maior a utilização no final do dia, e o crescimento e a oportunidade se mantém. Então, eu acho que relativamente... Bom, não vemos como um temor, assim, não nos chacoalha, pelo contrário, nos emociona mais, assim, motiva mais de ver que a gente está oferecendo infraestrutura para algo que é a revolução tecnológica do nosso tempo, né? E os nossos projetos vão funcionar para soluções mais ou menos eficientes do ponto de vista do treinamento de máquina. O importante é que treine mais máquina e que gere modelos mais interessantes e que a aplicação deles seja mais difundida e viabilize para o empreendedor individual que está ali, né, garimpando e inovando no quintal de casa, para as grandes empresas que também utilizam a ferramenta. Thaís, o que você pensa disso e o que você acha que isso vai trazer para o futuro nesse debate? Bom, eu acredito que toda nova tecnologia, ela passa por um período de aprendizagem, né? E a inteligência artificial é a constante aprendizagem das máquinas, né? E realmente a gente está a qualquer momento numa curva de aprendizagem de que a gente pode realmente fazer os processos de maneira mais rápida, realmente mais eficientes, né? E o que está se falando realmente é que a gente conseguiu dar mais um passo, né? Eu acho que a gente tem pouca informação para fazer análise profunda desse tema, mas tendo como base que o DeepSeek ele consegue realmente uma resposta mais rápida, ou até uma maneira de mostrar as informações com uma solicitação menor de energia, ele pode fazer realmente que você tenha até um pouco mais ainda de agilidade em implementar os data centers no Brasil, né? Então, a gente tem uma proposta de 12 gigas ou uma coisa perto disso aí nos próximos anos. Talvez a gente consiga diminuir um pouco a grande necessidade, porque é um desafio muito grande colocar 12 gigas em cargas realmente
Você consegue até, talvez, otimizar todo o sistema e fazer com que isso se torne viável de uma maneira mais rápida, tá? Então, eu vejo pontos positivos. Você está melhorando a tecnologia, tornando mais eficiente. Se realmente isso se comprovar, você tem mais ainda oportunidade, você tem uma grande oportunidade de negócio ainda, tá? Então, a gente realmente tem uma, vamos dizer, a janela muito curta para fazer o Brasil se tornar essa referência. Certo, Thaís, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Joule. Vitor, muito obrigada pela sua presença. Com certeza esse assunto vai voltar a ser discutido ainda ao longo do ano. Imagina. Obrigada a você, Fafá, um grande abraço. Obrigado pelo convite. E bom, quando tiver tema novo, pode ir à sua disposição. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios de Megawatt, Commercast, XP Asset Management, CNN, Brasil Escola, Agência Nacional de Energia Elétrica, TV Senado e Microsoft Reactor. Até a próxima!